Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Me chamo Augusto Bortolom, sou sócio aqui na DOC Investimentos, responsável pela área de investidores não residentes aqui na DOC. Eu atendo já esse perfil de público através da nossa parceria com o BTG Pactual desde 2019. E hoje está aqui comigo meu amigo Fábio Cabral, que é sócio da Personal Tax. A Personal também é especialista em atender tanto não residentes como estrangeiros, né, que querem ter alguma relação aqui com o Brasil na parte contábil, né? A ideia hoje aqui com o Fábio é nós falarmos sobre os acordos de não bitributação que o Brasil tem com alguns países, tendo em vista que é um assunto que gera muita dúvida nos nossos clientes, né, Fábio? Já foi tema de várias reuniões, inclusive que a gente faz em conjunto com os clientes. É importante salientar que no momento que o investidor não residente ou um estrangeiro quer investir aqui no Brasil, no mercado financeiro, ele pode optar por diferentes tipos de conta, onde uma delas tem um regime especial de tributação, né, onde nós temos isenção, por exemplo, para ganho de capital em ações, em títulos públicos, IOF sobre o câmbio é zero, porém essa conta ela tem um custo de manutenção, e tem uma outra conta que não tem custo de manutenção, mas não tem regime também especial de tributação, né, Fábio? Então ele é tributado como um brasileiro, só que aí a grande dúvida que acontece muitas vezes é, dependendo de onde o cliente mora, pode ser que para ele vale a pena ter uma conta sem nenhum custo aqui, pagar imposto aqui, porque ele vai conseguir abater lá no país onde ele tem domicílio fiscal. E para outros casos, não. Para outros casos, sai muito mais barato, vamos pensar assim, ele pagar uma conta aqui com a 373, uma conta que tem custos, e não pagar IR sobre ganho de capital, ou fazer o câmbio sem pagar IOF também. Então, o Fábio ele está aqui, ele que auxilia aí muitas vezes, né, a tomar a melhor decisão junto aos clientes. Então, eu queria ouvir de ti, Fábio, se é assim mesmo, né, se a gente muitas vezes acaba optando por ter uma economia de imposto aqui, que na verdade não adianta nada, porque esse imposto vai ser tributado no país de domicílio fiscal. Então, Fábio, bem-vindo, obrigado mais uma vez. Para começar aí, o que são esses acordos de não bitributação e a quem eles se aplicam? Legal, Augusto, é isso mesmo. Nessa transição, né, basicamente de residente fiscal para não residente fiscal, faz todo sentido fazer essa análise não só financeira, mas também fiscal da manutenção das contas e investimentos aqui no Brasil. De fato, né, os acordos para evitar dupla tributação existem, né, com vários países. Então, o Brasil tem acordos, por exemplo, com vários países da Europa, Portugal, Bélgica, Áustria, tem alguns países também aqui na América do Sul. Enfim, são vários os países que a gente tem esse acordo para evitar dupla tributação, cujo principal objetivo não é zerar, né, o imposto de renda que é devido sobre os rendimentos, mas justamente evitar uma potencial dupla tributação para situações onde tanto o Brasil como o outro país, né, tem poder de tributação desses rendimentos, né, de acordo com as suas respectivas legislações, né? Então, normalmente, né, numa situação de mudança, né, o que acontece é o seguinte: o Brasil, como você bem disse, né, continua com o poder de tributar os rendimentos financeiros das aplicações financeiras que não estão sujeitas a uma eventual isenção, né, que é aquela conta de não residente tributada, né, agora, né? Nessa situação, se mantendo a tributação no Brasil, caso nesse outro país, né, o país de destino dessa pessoa, também ocorra tributação sobre esses rendimentos, o que é super comum, né? Então, o país de residência normalmente tem poder de tributar não só os rendimentos recebidos localmente, mas também os rendimentos recebidos globalmente. Você pode Só fazendo cair, uma viva, Fábio, só para lembrar também, claro, alguém talvez já esteja pensando nisso, caso seja residente em paraísos fiscais, que aí não se enquadra nisso que tu falou, mas isso. também aí não tem o benefício da isenção, tá? Então, se alguém está pensando, não, mas eu sou domiciliado num paraíso fiscal, então não vou pagar em nenhum dos dois, não. Aí a 4373, mesmo sendo uma conta isenta exclusivamente para paraísos fiscais, essa isenção cai. Legal, não, super importante, né? Então, estamos imaginando aqui que seja, né, esse país de destino é um país que permite, né, tanto a tributação normal
né, como se fosse residente, como a isenção eventualmente. Mas imaginando um exemplo aqui, realmente o país de destino como sendo um país que possui o acordo para evitar dupla tributação com o Brasil. Então, esse país, se eventualmente também tributar os rendimentos de aplicações financeiras do Brasil, você cai numa situação de potencial dupla tributação. Então, o Brasil tributa de um lado e o outro país tributa de outro. Nessa situação, os acordos para evitar dupla tributação permitem, né, ou tem dispositivos que ditam as regras de como a tributação vai funcionar nesse caso. Por exemplo, somente um dos países vai ficar com direito total e exclusivo à tributação dos rendimentos, ou os dois países tributam e no outro país é feito, por exemplo, o processo de compensação de imposto, onde você toma como crédito um imposto pago no outro país para reduzir o imposto devido no país que tem esse poder de tributar, e por aí vai. Então, usa-se, né, ferramentas para evitar a dupla tributação de acordo com o acordo para evitar a dupla tributação. Via de regra, para rendimentos de aplicações financeiras, o método que se evita, né, a dupla tributação é justamente a compensação, onde o país de fonte, nesse nosso exemplo seria o Brasil, né, continua tributando normalmente, né, enquanto no país de residência, o país de destino nesse caso, faria a compensação do imposto. Pega o que é pago no Brasil e compensa contra o imposto devido. Então, por existir nessa ferramenta para evitar a dupla tributação do imposto, faz todo sentido justamente a análise que você comentou. Bom, se essas contas se mantêm tributadas aqui no Brasil e se é possível tomar o crédito de 100% que é pago de imposto no Brasil contra o imposto devido no país de destino, o impacto tributário é zero. Basicamente, não tem diferença nenhuma você pagar ou não imposto no Brasil, porque você está tomando crédito em outro país. Por outro lado, se aplica-se o regime para evitar a tributação no Brasil, né, e trazendo a tributação ou para uma alíquota menor ou para zero em vários casos, e você vai continuar tributando a mesma alíquota no país de destino, também não fez diferença nenhuma aplicar pela isenção dos investimentos aqui no Brasil. Então, realmente, de fato, é uma análise que faz todo sentido, né, que seja feita, né? Claro, junto com a parte financeira também, que aí, basicamente, você vai fazer esse suporte, mas veja, não é uma decisão tão simples, requer essa análise tanto da parte do Brasil como do país de destino, justamente para entender. Bom, se o país tem acordo para evitar dupla tributação ou em outras situações, a gente também tem países que a gente tem uma reciprocidade de tratamento, que significa o quê? Alguns países que não têm um acordo para evitar dupla tributação, eles têm ferramentas unilaterais para evitar essa dupla tributação, que é o seguinte, tem um dispositivo na legislação local que diz, olha, eu vou permitir a compensação de imposto para países, né, que não são paraísos fiscais, por exemplo. Né? Se existe esse tipo de dispositivo, por reciprocidade, o Brasil também permite a compensação. Nesse sentido, mesmo sem um acordo para evitar a dupla tributação, é possível, seria possível aplicar por uma compensação. Tá? Um exemplo, sim, o mais famoso, com certeza, Estados Unidos. Tá? Não Eu temos um acordo ia para te evitar. perguntar, dos principais países, para nós aqui, obviamente, Exatamente. a maior demanda é Estados Unidos mesmo. Exatamente. Então, os Estados Unidos não têm um acordo para evitar a dupla tributação, mas a gente tem a reciprocidade de tratamento porque eles possuem esse dispositivo, né, unilateral de compensação do imposto. Ou seja, se uma pessoa sai do Brasil, vai morar nos Estados Unidos e mantém os investimentos no Brasil com tributação, lá na hora de fazer a declaração de imposto de renda americana, vai ser possível tomar como crédito o imposto pago no Brasil. Então, de novo, faz todo sentido entender se faz ou não sentido aplicar pela isenção dos investimentos no Brasil. Até porque lá acredito que a alíquota seja estadual, né? Não tenho certeza, mas normalmente é maior até do que os 15% que seria tributado no lugar de capital aqui, né? E por outro Justamente. lado, nós temos clientes que moram em outros países, aonde é menor do que a alíquota brasileira. Então, no caso deles, provavelmente vale a pena ter uma conta, mesmo que tenha custos aqui, mas ser isento, porque ele não vai Uhum. conseguir abater tudo que o Brasil vai descontar dele, né? Ele vai ter um saldo aí que ele poderia economizar, imagino. Justamente. Então faz todo sentido a análise, né, de
se existe o acordo para evitar a dupla tributação ou se existe a reciprocidade de tratamento. Em ambos os casos, qual que é a alíquota de imposto que é pago no país de destino, né? E justamente, se você paga 10% num fundo ou 15% numa renda fixa aqui no Brasil, mas no outro país você vai pagar já 20, 25, 30%, bom, tanto faz não ter ou não a tributação no Brasil, desde que a compensação seja possível. Agora, se a alíquota no outro país vai ser menor do que 15, enfim, menor do que a alíquota aplicável no Brasil, aí talvez já faça mais sentido realmente aplicar pela isenção no Brasil, que é do ponto de vista global, você está economizando, né? Existe ali uma economia, uma situação mais vantajosa, do ponto de vista fiscal, pelo menos, né? Então, é uma análise, assim, que a gente faz com muito cuidado, né? E de preferência, diria não a 4 mãos, mas a 6 mãos, porque a gente precisa de você da parte financeira, nós da parte Brasil e mais um time que faz a parte exterior também, justamente para entender a questão da compensação, como é que funciona a tributação. Eventualmente existem vários países que têm regimes especiais de tributação para estrangeiros, onde de preferência, antes da entrada naquele país, adota-se nesse regime, você tem uma tributação privilegiada em relação a rendimentos do exterior, né? Então, é uma análise realmente que é recomendável que seja feita antes, inclusive, da viagem para o exterior, justamente para que você mapeie todos esses pontos de oportunidades assim, de forma clara e possa agir, né, antes que seja tarde demais, obviamente. Sim, entender, que nem tu disse, como vai ser feita a tributação lá no novo país de domicílio, até porque muitas vezes ou pode ser menor que aqui, ou podem ter instrumentos como aqui de abater imposto, enfim, talvez no final das contas lá o imposto vai ser menor do que o cliente acabou pagando aqui por ter optado por ter uma conta errada, né? Nesse caso ele acabou tomando uma Isso. decisão errada porque ele poderia ser isento aqui com um custo de manutenção de conta, mas que muito menor do imposto que ele pode economizar se ele Uhum. for para um país que permite ele abater, como aqui, por exemplo, educação, enfim, algumas coisas do imposto dele lá, né? Exatamente. Beleza, Fábio. Acho que por hoje era isso, tá bem esclarecido. Acho que a conclusão é que depende muito, né, primeiro o tamanho da conta para ver o quanto esse custo de manutenção pesa, né, nessa conta. Segundo, para onde o cliente vai, como vai ser tributado lá, se é sobre a renda. Alguns países não é sobre a renda, é sobre o patrimônio, a tributação. Então, acho que fica a dica aí para todo mundo, antes de tomar essa decisão, conversar com o contador, conversar com o agente financeiro, estudar. E vou colocar aqui no final também tanto o meu contato como o do Fábio. Quem quiser, por favor, fazer contato aí, a gente está à disposição para falar individualmente com cada um. Legal. Obrigado, Augusto. Valeu, Sempre Fábio. um prazer. Obrigado. Um Até abraço. mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau.